Então, na continuidade da abordagem sobre o artigo 225 da Constituição Federal, que trata da proteção concentrada do meio ambiente, nós encontramos o parágrafo 1º dizendo que para assegurar a efetividade desse direito, ou seja, do direito ao meio ambiente saudável para esta e para as futuras gerações, etc., toca ao poder público. E aí traz um elenco de deveres do poder público no que diz respeito à proteção do meio ambiente. Então, o primeiro deles, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Então, ele remete ao legislador infraconstitucional a definição do que são processos ecológicos essenciais e o que são ecossistemas. Então, os processos ecológicos essenciais são aqueles que se desenvolvem com o intuito de manter um equilíbrio entre os seres vivos e os inanimados. E os ecossistemas são os locos, são os espaços onde possam conviver seres da área vegetal, da área mineral, da área animal em harmonia. Então, o ecossistema e os processos ecológicos essenciais devem ser protegidos pelo poder público. Isso não significa um isolamento da sociedade, pois o compromisso com a proteção do meio ambiente é dirigido ao Estado e à sociedade, mas especificamente para que o Estado não se furte da tarefa dessa preservação e restauração, é que expressamente o texto constitucional assim prevê. Também preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Isso é algo muito importante, porque o material genético que pertence a um país, ele deve ser preservado, se não existissem outras razões, pelo menos por razões econômicas. Por exemplo, nós encontramos, de vez em quando, situações de transgressão à chamada lei da biodiversidade com o contrabando de material genético, de material essencialmente nascido, desenvolvido, criado aqui no Brasil, que por vezes é tentada a condução desse material para fora do país sem nos render qualquer retorno econômico. Então, tanto do ponto de vista ambiental, pois devemos preservar o nosso patrimônio ambiental, como até mesmo do ponto de vista de soberania e do ponto de vista econômico, deve haver essa preservação do material, do patrimônio genético do país. Também é dever do poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Estamos falando aí das chamadas unidades de conservação. Então, é dever de todas as esferas do poder público estabelecer, através de lei, quais são esses espaços que têm inclusive um escalonamento permitindo a maior ou menor aproximação do homem, em algumas dessas unidades de conservação, sendo permitida até mesmo a exploração econômica.
As áreas de proteção ambiental, por exemplo, são unidades de conservação que, pelo grau de delicadeza dos ecossistemas, do patrimônio genético, do patrimônio natural que exista ali, do patrimônio paisagístico também, elas podem interagir de uma forma mais equilibrada na busca do chamado desenvolvimento sustentável. Já no outro extremo, por exemplo, as florestas, imagine-se uma floresta nacional, elas não permitem esse tipo de manejo. Então, nós temos regulamentado infraconstitucionalmente como se estabelecem essas unidades de conservação e como elas podem sofrer a interferência antrópica, a interferência humana. Também é dever do poder público, nessa mesma área, exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Então, nisso aí, nós temos a presença de vários princípios de proteção ambiental, especificamente princípios de direito ambiental, como o princípio da precaução e o princípio da prevenção. Então, é necessário que haja um estudo prévio de impacto ambiental para saber se naquele espaço existe possibilidade de se realizar a intervenção humana e qual a extensão dos possíveis riscos ambientais para que então sejam adotadas as precauções necessárias para a eventual colocação, a eventual implementação. E esse estudo prévio do impacto ambiental é imprescindível e está previsto na Constituição. Então, toda atividade que potencialmente possa gerar um risco ambiental ou um dano ambiental, antes deve ser feito um estudo desse impacto ambiental que possa se desenvolver em razão dessa interferência humana. É também dever do poder público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, determinadas atividades comerciais, elas, pelo tipo de produto, pelo tipo de material que é o insumo, que é a essência negocial daquele empreendimento, ele pode colocar em risco a saúde ou o próprio ambiente. Por exemplo, as atividades comerciais que trabalham com pesticidas. Então, existe toda uma regulamentação infraconstitucional no nível legal, no nível de diplomas administrativos, que diz como deve ser feito o comércio, como deve ser feito o armazenamento, como deve ser feito o descarte, como deve ser feita a destruição, por exemplo, de sacos que armazenam pesticidas. Então, todo esse cuidado obedece a um dispositivo constitucional, a um comando constitucional. Também é dever do poder público promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então aí nós temos o chamado princípio da educação ambiental. O princípio da educação ambiental que não se reduz às aulas de direito ambiental ou de educação ambiental ou de fundamentos ambientais que sejam dadas em sala de aula nos estabelecimentos educacionais. É mais que isso.
ele transcende. O que o comando constitucional quer é que, além dos estabelecimentos formais de ensino, os meios informais de educação, de formação da sociedade, de aprimoramento da sociedade no conhecimento do manejo ambiental ou das razões ambientais, seja uma constante, seja uma presente. Então, está elencado como um dos deveres do poder público patrocinar essa educação ambiental, quer seja pelo caminho formal, quer seja pelo caminho informal. Da mesma maneira, proteger a flora, proteger a fauna, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, que provoquem a extinção de espécies ou que submetam os animais à crueldade. Então, é autoexplicativo esse dispositivo. Entretanto, é de se chamar a atenção no que diz respeito a esse último tópico de vedação, de submissão dos animais à crueldade, porque é um terreno muito fértil para interpretações equivocadas. Então, por exemplo, jardim zoológico com presença de animais tem que sofrer uma fiscalização, um controle do Estado para que os animais ali colocados não sofram em razão daquele encarceramento, e muito menos que sofram crueldade. Entretanto, outras atividades que até desbordam dessas puramente de contemplação merecem atenção. Por exemplo, a realização de atividades desportivas, como é o caso do rodeio e da vaquejada. Outro tema que visita muito esse dispositivo constitucional diz respeito à chamada farra do boi. A farra do boi é um festim de inspiração lusitana que foi trazido para o Brasil e que se constitui em maltratar o animal, e com isso as pessoas se divertem. Eu não consigo entender direito como é que a pessoa se diverte causando mal-estar, causando dores a um ser vivo, mas o certo é que vem da tradição açoriana, do arquipélago dos Açores, essa tradição que se instalou na região de Santa Catarina. E não raramente se constata a realização desses eventos que hoje são proibidos e configuram maus tratos. Tanto eram maus tratos previsto como contravenção penal, na lei de contravenção penal, como hoje em dia se entende que se submete a um tipo penal específico previsto na Lei 9.605, chamada Lei dos Crimes Ambientais. Mas, por outro lado, existe a atividade do rodeio e a atividade da vaquejada, que são entendidos como atividades desportivas e, como tal, passíveis de regulamentação e de exercício dentro de limites que sejam compatíveis com a resistência dos animais, ou seja, que não implique em crueldade, em excessos na prática dessa atividade desportiva. É tema polêmico, sem dúvida. Existem pessoas que não admitem de maneira alguma tanto a prática do rodeio como a prática da vaquejada, mas o assunto tem sido submetido ao crivo do judiciário e da regulamentação legal, de maneira que é passível de realização sem que se configure crime. Outros aspectos ainda constantes da tutela constitucional do meio ambiente, nós vamos encontrar no parágrafo 2º desse mesmo artigo 225, dizendo que aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida
pelo órgão público competente na forma da lei. Então, o Constituinte foi bastante específico quando se dirigiu à atividade minerária, impondo a quem patrocina a lavra de minérios o dever de recuperar o meio ambiente degradado. Isso nada mais é do que a vivificação no texto constitucional do princípio poluidor-pagador, princípio da responsabilidade ambiental ou princípio do poluidor-pagador. Ou seja, mesmo na atividade minerária, é necessário que quem pratica a degradação recupere, quanto possível for, o meio ambiente degradado. Também, nessa mesma toada, nós vamos encontrar o parágrafo 3º, dizendo que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, nessa última parte, nós temos novamente o princípio do poluidor-pagador, ou o princípio da responsabilidade, que comanda o dever de indenização pelos danos ambientais causados, e, ao par disso, os infratores estão sujeitos às sanções administrativas e penais pela prática de lesões ao meio ambiente. A novidade que se insere nesse parágrafo 3º é a chegada no Brasil da responsabilidade penal da pessoa jurídica. Responsabilidade penal da pessoa física, isso já era convencional e convencionado, não tem muito o que se acrescentar. Mas a responsabilidade penal da pessoa jurídica é uma inovação. Encontra sérios críticos, mas encontra também quem defenda a utilidade dessa responsabilização penal da pessoa jurídica. Então, o debate permanece aceso. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal reiteradamente entendeu da viabilidade de se buscar a responsabilidade penal da pessoa jurídica também. Ainda nesse contexto, nós temos a proteção específica de alguns ecossistemas. Então, no parágrafo 4º, está dito que a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Vamos lá. Primeiro ponto. Fala aí o parágrafo 4º que esses ecossistemas são patrimônio nacional. Significa dizer, são patrimônio da nação, patrimônio do povo brasileiro. Não estamos falando aqui de tema dominial. Então, não significa dizer que a Mata Atlântica, ou a Serra do Mar, ou o Pantanal são patrimônio da União. Os bens patrimoniais da União estão lançados lá no artigo 20 da Constituição. O que falamos aqui é que esses ecossistemas são patrimônio do povo, patrimônio da nação brasileira. E é possível a utilização dependendo da escala, porque existem trechos de Mata Atlântica que são intocáveis. Existem outros que é possível se constituir uma reserva e que se permita um relativo ingresso das pessoas naquela parte. A Serra do Mar também. Então, a zona costeira, nós, aqui no Rio Grande do Norte, vivemos numa zona costeira. E de forma mitigada, de forma moderada, é possível se usar o ecossistema zona costeira. E em outras áreas não.
topo de duna não é possível de maneira alguma, mas em outras áreas é perfeitamente factível, desde que respeitado vários princípios, inclusive o do desenvolvimento sustentável. No parágrafo 5º prevê que são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. É claro que hoje em dia são poucas as áreas que podem ser taxadas de devolutas, ou seja, aquela terra de ninguém, e que o Estado arrecada através de uma ação judicial própria, chamada ação discriminatória. Pois bem, nesse contexto, se encontradas ainda terras que não tenham um domínio definido e que o Estado as arrecada para seus fins próprios ou para fins, por exemplo, de assentamento de pessoas desprovidas de propriedade, ou seja, para se fazer reforma agrária ou coisa assim. Mesmo nessas situações, se existam partes necessárias à preservação dos ecossistemas naturais, o Estado não poderá dar outra destinação. Imagine-se que ele faça a arrecadação, que ele promova a ação discriminatória de uma determinada área e a fundamentação é que vai dar aquela terra para assentados, ou seja, para promover assentamentos de pessoas sem terra. Uma vez detectada a essencialidade ambiental do todo ou de parte daquela terra arrecadada, não poderá ser dado esse outro destino que o Estado desejar. E mais adiante o parágrafo 6º dizendo que as usinas que operam com reator nuclear deverão ter a sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Então, qualquer atividade de geração de energia nuclear só poderá ser implementada se o espaço for definido em lei federal. Não basta ser em lei, não pode ser através de ato administrativo, decreto, portaria, ordem de serviço, o que seja. Tem que ser uma lei e uma lei federal estabelecendo qual o espaço que pode ser instalada uma unidade de produção de energia nuclear, uma usina nuclear, um gerador, etc. Então, são essas as considerações genéricas que temos a fazer acerca da proteção difusa e concentrada do meio ambiente no contexto da Constituição Republicana de 1988.